Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai falar especificamente sobre leitura com paquímetro de 1/10 de milímetro, né? A gente vai estar justamente aqui resolvendo um exemplo, né, referente a esse instrumento, né? Então aqui a gente tem o fragmento, né, justamente da parte do nônio, né, do instrumento, né, que é justamente essa parte onde faz a indicação da leitura do milímetro, né. O paquímetro normalmente ele vem com duas escalas, né, uma inferior e uma superior. Normalmente a inferior é referente à parte de milímetros. Normalmente o paquímetro vem com duas escalas, né, uma inferior e uma superior, onde essa escala inferior ela trata normalmente da parte de milímetros, né, que é justamente essa aqui que a gente tá vendo. Né? Então, o que é que acontece aqui nessa imagem? Né? A gente sempre tem que tomar como base a referência do zero, que é justamente essa marcação aqui, onde ele vai nos dar a incidência do valor inteiro, né, de verificação no paquímetro. Né? Então, se a gente for esquecer esses outros traços aqui, observar só o zero, observa que aqui em cima a gente tem 60, aqui em cima a gente tem 70. Então, de 60 para 70, a gente vai ter 10 divisões. Né? Então, se a gente for contar, a gente vai ter justamente 10 divisões, onde cada divisão dessa representa 1 milímetro. Né? Então, você vai desde o 60 até o 70, né? 61, 62, 63, até chegar ao 70. Então, o que acontece? Eu tenho que observar onde o zero está localizado. Se você analisar aqui na imagem, você vai ver que o zero, o traço do zero, ele está antes do 60. Então, se a condição ela vai ocorrendo a cada 1 milímetro, né? Então, aqui a gente tem 58, 59, 60. Então, observa que o traço do zero ele está entre o 59 e o 60, ou seja, 59 milímetros a gente já tem aqui de indicação. Só que o detalhe é, será que é 59 exato? Né? Para ser 59 exato, ele tinha que estar coincidindo exatamente aqui nesse traço. Só que ele não está coincidindo exatamente nesse traço. Né? Então, nesse caso, significa que ele tem alguma coincidência específica. E a coincidência específica ela está indicando aqui. Né? Então, essa coincidência é justamente a referência que tem a cada 1/10. Né? Então, observa que aqui a gente já passou primeiro, segundo, terceiro, quarto traço. Ou seja, cada traço desse aí representa 1/10 de milímetro. Né? Então, como já passou 4 traços, a gente tem 0,4. Então, o resultado da leitura aqui é justamente o somatório de 59 milímetros mais 4 décimos. Né? Então, nesse caso, a leitura aqui é justamente 59,4, né? 59,40 né? Centésimos de milímetro. Né? Então, nesse caso, é o valor que representa essa leitura aqui do paquímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje mais um vídeo da parte de paquímetro, né, com resolução de 1/10 de milímetro. Essa é a interpretação que a gente vai fazer aqui, né, ou seja, essa imagem aqui. Né, como eu tinha dito na última aula, né, o primeiro passo é justamente verificar a indicação do zero, né, do zero do nônio. Observa que o zero ele passou o primeiro traço e está antes do segundo traço. Né? Então, esse primeiro traço ele representa aqui 1 milímetro, o segundo traço ele representa aqui 2 milímetros. Né? Então, se você for marcando sucessivamente, vai estar chegando aqui o 10 e assim mantendo aí a continuidade do instrumento. Né? Então, nesse caso, o que acontece? A gente já tem 1 milímetro, né? Porque ele está antes ou depois do 1 e antes do 2. Então ele já tem 1 milímetro. O problema é analisar com qual o valor, né, de coincidência dele. Né? Então observa que a indicação de coincidência está aqui no terceiro traço. Né? Então a gente tem 1/10, 2/10, 3/10, né? Já que a resolução dele é de 0,1 milímetro, né? Ou seja, 1/10 de milímetro. Né? Então como ele está no terceiro traço, é só somar com 0,3. Então, o resultado final vai ser 1,3 milímetros ou 1,30 centésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, hoje especificamente falando sobre paquímetro com 5 centésimos de milímetro, né, de resolução.
E a gente vai estar justamente interpretando, né, o valor que está descrito aí na imagem, né? A gente fez alguns vídeos aí na sequência com paquímetro com leitura de 1/10, né? E nesse caso aí a resolução é de 5 centésimos de milímetro, né? Ou seja, é mais preciso, mas o conceito ele permanece o mesmo. Ou seja, eu continuo analisando a indicação do zero, né? Observa que o zero, traço do zero do nônio, ele está entre o 17 e o 18, né? Ou seja, depois do 17 e antes do 18. Né? Então significa que ele já tem 17 milímetros. A gente precisa agora verificar qual é a coincidência dele. Né? Então, se você for contando os tracinhos, vai ver justamente que a gente tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né, que está aqui marcado, o 18 e assim sucessivamente. A gente precisa agora verificar a indicação da coincidência. A coincidência dele está justamente nesse traço aqui. Né? Então, o que acontece? A resolução aqui, você vai observar no nônio que tem mais divisões. Por quê? Porque aqui você pegou 1 milímetro e dividiu por 20 partes. Né? Então, isso aí vai dar justamente a resolução dele, que é de 0,05. No vídeo anterior, era 1 milímetro dividido por 10, por isso que a resolução era de 0,1. E aí, no caso aqui, a coincidência dele, se você observar, ele está após o 4 e antes do 5. Né? Então, aqui a divisão, como é de 5 centésimos, então aqui a gente tem esse 4 representa 40 centésimos e o 5 representa a metade, né, entre o 4 e o 5 vai estar representando 45 centésimos de milímetro. Né? Então, nesse caso aqui, o 17 vai ser somado com 0,45. Né? Então, o resultado final aqui da leitura é 17,45 centésimos de milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje mais um vídeo com paquímetro com aproximação de 5 centésimos de milímetro, né? E essa é justamente a imagem que a gente vai estar interpretando. Né? Primeiro ponto, sempre estar observando o traço, né, de indicação do zero do nônio, né? Que é esse aqui. Né? Então observa que esse traço ele está entre a quarta e a quinta divisão, né, da escala fixa. Né? Então quer dizer que ele passou já de 4 milímetros e está antes do 5. Né? Então nesse caso, como ele está após o 4, significa que ele já tem 4 milímetros. A gente precisa agora somar, né, esse valor com a indicação do nônio, né, a coincidência do nônio. Como ele é de aproximação de 5 centésimos, significa que cada espacinho desse aqui corresponde a 5 centésimos de milímetro. Né? Então aqui a gente tem 0,05, 1/10, 15 centésimos de milímetro, 2/10 e assim sucessivamente. Né? E observa que ele está coincidindo exatamente aqui nesse 5. Né? Ou seja, quando eu digo coincidindo, significa o alinhamento perfeito entre a divisão do nônio e a divisão da escala fixa. Né? Então, no caso aqui onde está ocorrendo esse alinhamento perfeito, então está justamente no 5. Né? Então, esse 5 ele corresponde a 0,50 milésimos de milímetro. Né? Então, somando 4 com 0,50, a gente vai ter 4,50 milésimos de milímetro. Né? Então, esse é o resultado aí da leitura desse paquímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro fracionário, né, com resolução de 1/128, né, referente à polegada. Esse instrumento, né, o instrumento é o mesmo, é o paquímetro. Né, o que muda aí é a relação do tipo de leitura, né, que é justamente esse rearranjo, né, dos valores de milímetro para polegada fracionária. Né, sempre é importante ressaltar que essa questão da polegada fracionária ela é mais um modelo de comunicação, né, formal, né, entre os países que utilizam o sistema métrico e o sistema de polegada. Né. Então, o comum para os sistemas que utilizam esse tipo de leitura, né, de polegada, nesse tipo de unidade, eles não utilizam a fração, né? Utilizam de fato o valor da polegada inteira. Mas
como ocorre muito essa questão da comunicação técnica, né? Exemplo, parafusos com valores em polegada fracionária, outras medidas com polegada fracionária, para que justamente tenha um padrão de comunicação no que diz respeito à fabricação desses elementos, né? Esses elementos mais comuns. Então, por isso que é tão comum, né, ver medidas, né, com valores em polegadas fracionárias. Bom, então, o que acontece? A polegada fracionária ela traz uma resolução de 1/128. O que isso significa? A resolução é justamente o menor valor possível que ele consegue medir com exatidão. Então, no caso, quando ele está indicando aí 1/128, ele está indicando que pegou o valor de 1 polegada, né? No caso aí vamos considerar em milímetro, né? 25,4 milímetros, e dividiu em 128 partes, né? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai chegar à equivalência de quanto é a resolução específica desse valor em polegada fracionária, né? Então, a polegada fracionária, que é indicada a menor resolução dela, é justamente 1 polegada inteira dividida por 128 partes. E como é que a gente consegue identificar essas partes? Se a gente observar aqui, nessa escala que a gente tem aqui de 0 até 1 polegada, a gente vai ter justamente 16 divisões, né? Então, se a gente for observar aqui, contar cada uma dessas divisões, ela vai dar exatamente 16 divisões. Então, o primeiro ponto, para a gente fazer uma relação com o que viu até agora de leitura com paquímetro, a lógica permanece a mesma. Quem é que vai dar a condição de marcação é justamente o zero, né? Então, esse traço do zero aqui é que vai dar a relação. Então, observa o seguinte, esquece essas divisões que tem aqui no nônio. Então, observa que a indicação do zero ela passou da primeira divisão e está antes da segunda divisão. Como a gente tem 16 partes aqui, a gente poderia considerar o seguinte, pegar 1 polegada, que equivale a 25,4, e dividir a mesma em 16 partes. Ou seja, a gente teria uma resolução de 1/16, ou seja, 16 avos de polegada, né? Justamente se a gente não tivesse essas marcações aqui. Então, essa seria a resolução, né? 1/16. Só que 1/16 não é tão preciso, né? Ou é muito menos preciso do que 1/128. E de onde é que vem essas 128 divisões? É referente aí à polegada fracionária. O que acontece? Se você observar aqui em cima no nônio, a gente tem 8 divisões. Essas 8 divisões, elas estão contidas justamente em cada uma dessas divisões menores. Então, para cada divisão menor dessa daqui, é como se a gente conseguisse ainda subdividir ela 8 vezes. Então, se a gente fizer essa subdivisão para cada uma das 16 partes, a gente vai ter justamente 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128 partes. Então, essas subdivisões elas ainda conseguem ser divididas. Cada divisão de 16 avos de polegada consegue ser dividido ainda em mais 8 vezes. Então, a gente consegue chegar a essa resolução de 1/128. Tá bom? A gente vai fazer outros exemplos para ficar melhor a fixação. Mas vamos resolver aqui esse exemplo para o vídeo não ficar tão longo. Voltando à questão do zero. O zero passou da primeira divisão, né? Aqui. E está antes da segunda. Então, se a gente levar em consideração aquele contexto das 16 divisões, significa que ele passou de 1/16 e está antes de 2/16, né? Ou seja, 2/16 que seria justamente esse daqui. Mas esse 2/16 não me interessa agora. O que me interessa é o seguinte, se eu sei que cada divisão dessa daqui corresponde a 8 dessas aqui menor, significa que ele já passou 8 divisões. Então, eu já sei que ele já passou 8 divisões. Agora, o que é que eu vou analisar? Em qual divisão ele está coincidindo agora? Então, observa que ele já passou da quarta, da quinta e está na sexta divisão do nônio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com esse 8 aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter justamente 8 mais 6. Né? Então, 8 mais 6 vai dar igual justamente a quanto? 14 divisões. 14 a gente vai fazer a fração com quem? Com 128. Então, essa leitura aqui em polegada é 14/128. Só que 14/128 a gente pode simplificar, né? Então, a gente pode chegar a 7/64. Então, essa é a leitura, ou seja, 7/64 de polegada, né? Ou seja, 7 avos de 64 polegadas. Tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre escala em polegada, né? Escala tipo fracionária. A gente já fez alguns vídeos referentes à parte de medição com paquímetro, né? Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre essa relação da parte fracionária, né? Da polegada, né? Que é justamente essa comunicação técnica, né? Entre os países que utilizam, né? O sistema métrico e o sistema inglês, né? De medidas. E nesse caso a gente vai comentar, né? Como funciona a questão da divisão, né? A escala normal para a parte de polegada, né, ela leva em consideração a polegada dividida em 16 partes, né? Então aqui a gente tem uma relação, se a gente for observar na condição escalar, né, de 0 a 1 polegada, a polegada que tem como base, né, o valor de 25,4 milímetros, né, ou 2,54 centímetros, e aqui a gente tem justamente a relação de divisão, né? Ou seja, a polegada dividida em até 16 partes, né? Então, se a gente for observar, a gente vai ter 16 divisões aí do zero, né? Do traço inicial marcando 0 até o traço marcando 1 polegada, né? Então, são 16 divisões, né? Ou seja, 16 espaços, né? E equivalentes entre cada uma das marcações. Como são 16 divisões, ou seja, a gente vai ter a relação de uma fração, né, onde a gente vai ter aí como base 1 dividido por 16, a gente vai ter nesse somatório justamente a relação equivalente ao valor para cada divisão, tomando como base o espaço de 25,4 milímetros dividido por 16. Né? Então, se a gente pegar 25,4 milímetros e dividir por 16, a gente vai ter justamente o valor equivalente a cada uma dessas divisões. Né? Ou seja, esse valor aqui, né, se a gente for considerar esse espaço aqui, ele é equivalente em milímetros em 1. Né? Então, esse é o valor que equivale a cada um dos espaços. Né? Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por 16, a gente vai chegar justamente a 25,4. Né? Então, essa é a relação que a gente tem como base da divisão da polegada. Né? Só que o que ocorre quando a gente vai fazer essa divisão, né? Então aqui a gente tem o primeiro espaço, ou seja, 1/16 de polegada. Com o segundo espaço a gente vai ter justamente quanto? 2/16 de polegada, que pode ser simplificado por 2, que vai dar igual a 1/8. Né? Então por isso que essa marcação aqui do 1/8. O próximo ponto, a terceira divisão, ou seja, 3/16 de polegada. A quarta marcação, 4/16 de polegada, que também pode ser simplificado por 2, né, que vai dar igual a 2/8, né, de polegada, que pode ainda ser simplificado por 2, que vai equivaler a 1/4 de polegada. Né? Então, assim a gente continua, 5/16, vai para 6/16, que pode também ser simplificado por 2, que vai dar igual a 3/8. A gente vai para 7/16, a gente vai para 8/16, né? Ou seja, 8/16 simplificado, ele vai dar igual a 2/8, que também pode ser simplificado, desculpa, corrigindo aqui, ele vai para 8/16, que pode ir para 4 por 8, simplificado também 2 por 4 e fechando como meia polegada. Né? E aí a gente continua, 9/16, 10/16, simplificado 5/8, 11/16, 12/16, que pode ser simplificado também aí chegando a 3/4, 13/16, 14/16, simplificado 7/8, 15/16 e por último 1 polegada. Então, quando a gente faz essa relação por escala, o valor mínimo de medição é justamente 1 por 16. Ou seja, se a gente continuasse a divisão, por exemplo, pegasse 16 partes e dividisse cada uma igualmente, a gente iria para 1/32. E assim sucessivamente. Só que não dá para você visualizar perfeitamente em escala acima de 1/16, né? Ou melhor, né? Você teria dificuldade para fazer essa verificação.
Por isso que nos paquímetros, né, a gente consegue ver mais valores, porque a gente ainda consegue dividir esse 1,16, né, ou seja, esse espaço equivalente em 8 partes. Né? Então, a gente teria 8 multiplicado por 16, que daria igual a 128. Né? Então, no paquímetro, a gente consegue ter essa relação em até 128 partes, ou seja, 1/128. Né? Ou seja, a resolução do paquímetro, né, para a escala fracionária é 1/128, né, para a escala linear é 1/16. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre paquímetro de 0,05 milímetros, né, de resolução. Na verdade a gente vai estar vendo uma leitura de medição, né, para esse tipo de paquímetro. É justamente essa leitura aqui que a gente vai estar fazendo, né? O primeiro ponto, né, o que é que condiz para um paquímetro ter uma resolução de 0,05 milésimos de milímetro, né? É a quantidade de divisões do nônio, né? Se a gente for observar aqui a quantidade de divisões, a gente vai ter justamente 20 divisões. Então, se a gente pegar 1 milímetro e dividir por 20, a gente vai ter justamente o valor igual a 0,05, né? Então, a gente tem essa relação de resolução. 1 dividido por 20 igual a 0,05, né? Ou seja, 5 centésimos de milímetro. Essa aqui é a condição de resolução dele. Bom, vamos observar aqui a leitura. Primeiro ponto, a gente tem que observar sempre a indicação do zero. Né? Se lembre que os valores que correspondem, né, à continuação do nônio, esses valores nada mais do que representam a condição de divisão de 1 milímetro. Né? Então, se a gente não tivesse esses valores aqui, a gente estaria com a relação de resolução de 1 milímetro. Né? Então, esse traço do zero, ele vai estar marcando a condição inteira do valor. Né? Então, aí é o primeiro ponto. O zero, se você observar a coincidência dele aqui, né? o que é que ele está marcando, observa que ele está, deixa eu ampliar aqui, ele está depois desse traço e antes desse. Né? O que cada um desses traços representa. Então, esse primeiro traço aqui, se você observar, a gente tem aqui a indicação 110, né, que representa esse traço aqui. Então, como a relação é por milímetro, a gente tem aqui 109, 108, 107. Né? Então, esse primeiro traço aqui da esquerda para a direita, ele representa 107. Vou marcar aqui. 107. E o outro traço, né, ele corresponde justamente a 108 milímetros. Né? Então, o que é que significa? Significa que a gente já tem 107 milímetros. Como assim a gente já tem 107 milímetros? Né? Ou seja, ele passou já o 107 e está antes do 108. Né? Então a gente precisa saber em qual coincidência que ele está. Né? Então esse valor representa 107 milímetros, vírgula, algum valor. Que valor é esse? É onde a gente vai observar a coincidência do nônio. Né? Aqui a gente observa pela escala que está mais em negrito, né? O qual o traço que está coincidindo da escala fixa com o nônio. Né? Então, nesse caso aqui, é o traço que está depois do 3 e antes do 4, né? Ou seja, também conhecido aí como 0,35. Né? Então, nesse caso, é a coincidência dele. Né? Então, a gente vai ter 107 mais 0,35. Né? Ou seja, 35 milésimos de milímetros. Né? Então, agora a gente precisa somar esses dois valores. Então, o resultado dessa leitura é 107,35, né, o valor dessa leitura. Lembrando que como a resolução é 5 centésimos, ou seja, ele só consegue medir com precisão valores a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, exemplo, se a gente fosse dar continuidade aqui, o próximo número a coincidir seria o 4. Ou seja, a gente teria 0,40, ou seja, veja que ele iria de 0,35 para 0,40 e assim sucessivamente, 0,45, 0,50, 0,55 até fechar novamente a escala de 1 milímetro. Tá bom? Então essa é a leitura para essa imagem, né? Ou seja, 107, vou colocar aqui para finalizar, 107,35 milímetros. Tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu.